Bom, então vamos continuar falando sobre os algoritmos de escalonamento de processos. Nós paramos aqui na fala sobre escalonamento por prioridades. Eu percebi que a minha imagem está com atraso, eu reduzi um pouco o tamanho. Se continuar aí uma distância entre a fala e a imagem, ignore a imagem, tá? O importante, a minha imagem. O importante é a fala e aqui os slides, tá? Bom, o escalonamento por prioridade é do tipo preemptivo também e é realizado com base em um valor associado a cada processo denominado prioridade de execução. Então, existem processos mais importantes do que outros na execução. O processo com maior prioridade no estado de pronto é sempre escolhido para execução em relação a processos com prioridades menores. E processos com valores iguais são escalonados conforme o escalonamento FIFO. Então, se os processos tiverem o mesmo nível de prioridade, eles são colocados numa fila. Aqui tem a imagem para representar isso. Então, aqui a gente tem a fila ou as filas, né, dos processos no estado de pronto. A gente tem a fila de processo prioridade 1, prioridade 2, prioridade N, né, e assim por diante. Até o nível que for criado aí de prioridade. No mesmo nível é uma fila. Quem chegou primeiro vai executar primeiro. Mas na hora de fluir aqui das filas, o escalonador vai olhar aqui, opa, cadê o processo com maior prioridade, supostamente aqui P1, o número de prioridade 1, quer dizer que é mais importante do que outro, né? Então P1 aqui passa na frente de P2 e P3 e PN, né? Então quem vai executar primeiro é esse processo aqui. Enquanto que processos do mesmo nível são tratados numa forma de fila. E aí esse processo ele tem a preempção por prioridade, né? Está executando aqui. Se de repente chegar um processo com um nível maior, vamos supor que o processo que está em execução aqui não tinha nenhum processo P1. E aqui ele está executando um processo aqui de prioridade 2. E chegam de prioridade 1, aí ele vai jogar a execução do processo aí P2, do nível P2 para cá, para trás da fila, e ele busca aqui o processo de nível 1, né, de prioridade nível 1, certo? O conceito de fatia de tempo não existe, o processo executa enquanto ele for mais importante que outros, então não sofre preempção por tempo, ele vai ficar ali, se o processo for longo e de alto nível, de prioridade alta, ele vai passar na frente de outros processos e vai usar por um bom tempo aí a CPU. A perda do uso do processador só ocorrerá no caso de uma mudança voluntária para o estado de espera ou quando um processo de prioridade maior passa para o estado de pronto. Neste caso, o sistema operacional deverá interromper o processo concorrente, salvar seu contexto e colocá-lo no estado de pronto. Aquilo que eu acabei de comentar, né? Que o processo, se chega um processo maior, o processo em execução vai para o estado de pronto. Então é o mecanismo conhecido como preempção por prioridade. Um dos principais problemas no escalonamento por prioridade é a inanição, a starvation. Por quê? Se você tem um processo de alta prioridade com um tempo de execução muito grande, os processos de prioridades inferiores e mesmo processos de mesmo nível que estão atrás na fila vão ficar guardando. E vamos supor que você tenha muitos processos do nível P1 e poucos aqui de P2. Então esses processos aqui, se eles tomarem muito tempo da CPU e ainda tiver processos aí de nível superior em maior quantidade, os de nível inferior
prioridade inferior não vão conseguir executar, vão ficar aguardando, e aí tem aquele problema da inanição, né, da starvation. Morre de fome. Então aqui, processo de baixa prioridade pode não ser escalonado, permanecendo indefinidamente na fila de pronto. Uma solução para esse problema é implementar uma prioridade dinâmica colocando uma técnica chamada de aging, como se fosse idade, né? Esse mecanismo incrementa gradualmente a prioridade de processos que permanecem muito tempo na fila de pronto. Então aí o processo, na verdade, ele vai subindo de nível de prioridade para poder ter a vez dele. Então ele vai se tornando mais importante para ele poder executar. Aqui outro escalonamento, tá? Escalonamento circular com prioridades. Aí mistura aquela ideia da fila circular com prioridades. Aí entra aqui a história do quanto, uma fatia de tempo, e também prioridade, associada aí a cada processo. Nesse tipo de escalonamento, um processo permanece no estado de execução até que termine seu processamento, ou voluntariamente ele passa para o estado de espera, ou sofra uma preempção por tempo ou por prioridade. Olha quantas opções, né? A principal vantagem deste escalonamento é permitir um melhor balanceamento no uso do processador em sistemas de tempo compartilhado, como sistemas operacionais aí para desktop, notebook. Processos com perfil de entrada e saída devem receber do administrador do sistema prioridades com valores maiores que as dos processos ligados mais à CPU, né? Isso permite ao sistema operacional praticar uma política compensatória entre processos de perfis distintos, compartilhando o processador de forma mais igualitária. Esse tipo de escalonamento é amplamente utilizado em sistemas operacionais de tempo compartilhado, como o Windows e o Unix, e sistemas GNU Linux, que são filhos aí do Unix. Então aí aqui tem uma representação desse tipo de escalonamento. Então você tem lá a fila de prioridades. Só que além da fila de prioridades, cada processo tem um quanto, tem uma fatia de tempo. Se o tempo terminar antes de terminar as instruções a serem executadas, o processo sofre preempção, um chaveamento de contexto, né? O estado dele é salvo e ele vai aqui para o final da fila correspondente. Se ele estiver aqui na prioridade 1, prioridade 2, prioridade E, o processo segue para o final da fila do seu nível. E aí outro processo recebe o direito a usar aí a CPU. Continua também existindo aqui a espera, né, por entrada e saída. E estado aqui de término quando o processo não tem mais nada para executar. Ok? Então isso aqui é o mais comum em sistemas operacionais para computadores de uso pessoal. Escalonamento em sistemas de tempo real. Sistemas de tempo real são sistemas cuja variável tempo é supercrítica. Não pode haver atraso, sistemas de aeronaves, de indústria que está trabalhando lá, produzindo, né, numa linha de produção, né, que não pode ter atraso, né, a produção tem que ser contínua, tem um ritmo de trabalho, então não pode haver atraso aí do sistema. Então, diferentemente dos sistemas de tempo compartilhado, nos quais a aplicação não é prejudicada pela variação de tempo de resposta, algumas aplicações específicas exigem respostas imediatas para a execução de determinadas tarefas. Neste caso, a aplicação deve ser executada em sistemas operacionais de tempo real, onde é garantida a execução de processos dentro de limites rígidos de tempo, sem o risco de a aplicação ficar comprometida. Aplicações de controle de processos, como sistema de controle de produção,
de bens industriais, controle de tráfego aéreo, são exemplos de aplicação de tempo real. O escalonamento em sistemas de tempo real deve levar em consideração a importância relativa de cada tarefa na aplicação. Então, se o tempo é crítico e a tarefa que está sendo executada, o processo que está sendo executado, for de alta importância, não pode sofrer preempção, isso tem que ser abolido, né? Ou tem que ser calculado o tempo exato que o processo vai precisar utilizar aí do processador. Em função disso, o escalonamento por prioridades é o mais adequado, já que para cada processo uma prioridade é associada em função da importância do processo dentro da aplicação. Então, você tem um software lá, com multiprocessos, né? Ou se você está pensando em um sistema mais complexo, com vários processos, tem processo que tem prioridade maior, que não pode deixar a vez para outro, né, de menor nível, de menor prioridade. Então aí o escalonamento por prioridade é mais adequado. No escalonamento para sistemas de tempo real não deve existir o conceito de quantum. Não existe uma fatia de tempo dado pelo sistema operacional. A prioridade de cada processo deve ser estática. O negócio tem que ser definido lá e tem aquela prioridade para aquele processo executar e ele não pode ser interrompido, digamos assim. Ok? É o que a gente tinha para falar em teoria, tá? Sobre escalonamento de processo. Depois eu vou deixar uma videoaula gravada. Se não tiver tempo hábil para vocês trabalharem com essa videoaula, a gente pode considerar como parte do conteúdo da reposição que haverá ainda nesta semana. Ainda nesta semana cronológica, nós temos que considerar a semana 5. Nós estamos na semana 4, mas precisamos também trabalhar com a semana 5 dentro desse calendário aí enxuto, né? Esse calendário apertado que nós temos, ok? Cronologicamente falando. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!